Bem-vindos. Eu estou com a doutora Alessandra Varrone e nós vamos falar a respeito de alguns temas relacionados a mais a questão de direito mesmo, da utilização do kit COVID, que várias cidades estão aderindo. Aí, então, hoje, como saíram várias manchetes falando do tema, algumas pessoas tomaram a liberdade de me dizer que na cidade, né, principalmente no interior, estão aderindo, o prefeito tomou aí a decisão de comprar alguns medicamentos e hoje o medicamento em si que está mais sendo utilizado, né, que tomou o espaço da hidroxicloroquina, é a ivermectina. Então, além de comprarem esses medicamentos e saindo propagando que são medicamentos gratuitos, inclusive aqui, eu já quero fazer um adendo, tá, doutora Alessandra? Que a ivermectina ela faz parte do rol do SUS. Tá? Então, assim, todo posto que quiser ter ivermectina, né, já está incluído. Então, não significa que essa medicação comprei e é gratuita. Ela é fornecida, de fato, pelo SUS. Essa já é uma das questões. Então, essas pessoas compram, esses governantes compram esse medicamento e eles começam a distribuir. Então, o fato que me chamou a atenção, que hoje eu quis te convidar para vir falar a respeito, é porque existem cidades que estão chamando, movimentando os agentes de saúde a pegarem essa medicação, sair de porta em porta e oferecer para as famílias do seu território. Inclusive, os relatos que eu recebi foi o seguinte, que as pessoas estão até se sentindo coagidas, sabe? Estão vendo como uma obrigatoriedade em tomar o medicamento. E é aí que entra a questão, doutora Alessandra, você que trabalha tanto nessa questão de direito médico, né? Um governante ou um médico, um agente de saúde, quem quer que seja, tem esse direito de bater na porta do paciente e praticamente obrigá-lo a tomar o medicamento? Então, Flávia, essa é uma questão assim muito polêmica. A gente sabe que nós estamos dentro da pandemia, uma pandemia que já temos aí há um ano passando por essa pandemia e não temos perspectiva de um fim. A gente sabe a situação emergencial, todos nós sabemos. Acontece que a gente tem que analisar a matriz, da onde que surge a prescrição desse medicamento. É apelidado de kit COVID. Quem que prescreveu esse medicamento, né? Esses medicamentos, porque não é somente um. Então, quando a gente analisa quem que prescreveu esse medicamento, a gente chega na figura de um político, de um ente federado, representante de um ente federado. Um prefeito, talvez um governador, né? Então, nessa situação, a gente vê que esse representante, esse administrador, esse político, que eu vou falar bem mais o linguajar mais simples, ele está agindo como se médico fosse. Quando a gente pensa nisso, a gente lembra que existe uma lei de atos médicos que fala quais são os atos que são exclusivos ao médico. Nisso faz com que quem tenha essa autoridade para prescrever um medicamento seja a figura do médico. Por quê? Porque ele, ninguém melhor que ele, que sabe quais são os pacientes que devem receber tais medicamentos e quais pacientes não devem receber os medicamentos porque não tem condição de saúde, por exemplo. Então, quando a gente pensa que um político ele toma posse na figura do médico para prescrever medicamentos, a gente vê que isso já começa por todo um absurdo. Se você ainda me permite concluir, quando a gente pensa no viés do paciente, aquele paciente que está na casa dele, que muitas vezes ele nem sabe, nunca nem recebeu a figura de um profissional, de um agente de saúde na sua casa, e aí quando recebe essa visita, recebe como se fosse assim, um comprimido na mão e o copo da água no outro, já botando goela abaixo para esse paciente tomar. Então, quando a gente pensa nesse viés do paciente, a gente lembra que esse paciente ele não tem obrigação nenhuma de ser coagido a tomar nenhum medicamento. Eu vou explicar melhor. Imagine a seguinte situação. O agente de saúde chega na casa de uma pessoa. Essa pessoa, ela não foi examinada por um médico. Ninguém fez pergunta a ela se ela tem saúde ou não, se ela tem diabetes, se ela tem problemas hepáticos, problemas renais. Ninguém sabe disso. O agente de saúde ele não é profissional habilitado para fazer esse exame mais a fundo da condição de saúde do paciente. Não é.
Aliás, ele vai cumprir só o protocolo prescrito pelo médico, pelo prefeito. Quando esse agente de saúde começa indica esse medicamento, ele assume, o paciente, quando ele toma sem saber o que é, sem compreender aquilo que está acontecendo, o paciente ele assume uma condição meio que de vítima, a gente pode falar? Vítima, porque é o seguinte, veja bem, um dos direitos basilares do próprio paciente é o direito à informação. O que é esse direito à informação? O paciente ele tem que saber tudo aquilo que circunda a sua relação médico-paciente, a sua condição de saúde. Se ele não tem a figura do médico, porque nessa situação quem tomou a decisão foi o prefeito, ele vai esse paciente ele não vai ter da onde quem vai passar essa informação a ele. Mas quais são as informações? Poxa, qual é o problema de tomar um medicamento? Bom, se você não sabe quais são as possibilidades das reações desse medicamento, pode ser que esse paciente venha sofrer inúmeras sequências de malefícios, que são as reações adversas, né? Advindas desse medicamento, sem imaginar, sem ter qualquer segurança. A gente vê diariamente inúmeras notícias que falam de malefícios de pacientes que vêm sofrendo problemas no fígado, no rim, em decorrência do uso frequente da ivermectina, por exemplo. Então, quando o prefeito ele toma posse do local do médico e age nesse sentido, ele assume inúmeros riscos de que a população da cidade dele, a gente não consegue precisar o quanto, mas uma certa porcentagem dessa população vai vir a sofrer reações adversas por conta daquele medicamento, não é mesmo? E aí, esse paciente que não foi dado a ele o direito à informação, que quando a gente pensa, o que é direito à informação? Está lá discriminado na nossa Constituição, são direitos que o paciente não pode abrir mão. Ele tem esse direito acima de tudo. Quando o prefeito age dessa maneira, ele passa por cima de qualquer coisa. Ele age como se médico fosse, só que numa figura como um político, com viés eleitoreiro e não médico. Excelente. E assim, a nossa situação realmente ela é muito difícil, né? Ciência nunca é 100%, nós trabalhamos com probabilidade dos fatos. Agora nós já temos aí um ano. Mesmo durante esse um ano, a gente enfrenta a busca pelo tratamento. Então, é óbvio que todas as pessoas estão ansiosas por isso, né? Todo mundo quer tratar. O cientista quer tratar, o médico quer tratar, todo mundo que está lidando, que está aí na linha de frente, o governador, né, o representante da sociedade, todos querem tratar, porque isso tem um impacto econômico também muito grande, né, além do impacto aí somente se referindo à questão da saúde. Então, esse é um grande problema. Mas, como nós já temos um ano e um número de pacientes um número já de pacientes infectados, então alguns estudos eles já foram publicados e tem estudos aí em andamento. Eu entendo que quando a gente não tem algo que fale definitivamente, que te prove, olha, medicamento X já foi provado, com estudo bem realizado, que não faz efeito ou faz malefício, esse medicamento, ele de fato tem que ser tirado. Mas uma vez que a gente não tem isso, eu não estou sendo contra o uso da medicação off-label, né? Que você, inclusive, já postei um vídeo você falando a respeito, que isso não tem problema nenhum de ser utilizado, mas desde que você tenha aí um mínimo de noção que esse medicamento pode fazer algum efeito ou não fazer esse efeito. Então, até falando da própria ivermectina, até o momento atual, nós, da área médica, não temos nenhum respaldo científico para a utilização desse medicamento. Inclusive, a dose, né, de estudos aí que já foram feitos e que trouxe toda essa questão de utilizar a ivermectina, foram com doses 17 vezes maior do que a dose que a gente utiliza habitualmente. E as pessoas começaram a tomar indiscriminadamente, de uma forma assim, cada um tem um protocolo, né? Isso aconteceu com a hidroxicloroquina, isso agora acontece com a ivermectina. E várias questões podem, como você mesma ressaltou, podem acontecer.
doses que, né, você não são normais para tratar nem o que a própria ivermectina trata. Se você utiliza, você pode sim ter algum efeito colateral decorrente disso, e os efeitos que estão surgindo aí são mais relacionados mesmo ao fígado. Outra coisa importante de ressaltar é que a medicação ela pode ter algum efeito cruzado com outros medicamentos, né? Então, isso é muito importante. Por exemplo, pessoas que usam medicamentos para deprimir o sistema nervoso central, antiepilépticos, né? Isso pode permitir com que a ivermectina, estamos, né, falando dela, ela acesse o sistema nervoso central. Isso pode acontecer. Não é comum, né? Na verdade, não é para medicamento atingir o sistema nervoso central, mas na presença desses medicamentos, desse uso desses outros medicamentos, isso pode acontecer e vir trazer algum tipo de dano. Então, uma pessoa que de fato é obrigada, batem lá na porta, né? Não sei nem se leram o prontuário antes, se fizeram um screening da saúde desse paciente, do que esse paciente usa ou não usa. E chega lá e tem essa atitude com o paciente, assim, na verdade, como o cidadão, sabe, é de entristecer muito. Enfim, a gente fica aqui, né, sem saber mesmo. Eu acho que a nós aqui compete transmitir essa informação, porque tá muito difícil. Né? Então, a gente tem que sempre pensar. Vamos imaginar que você que está assistindo a nossa live, seja agora ao vivo, nós vamos transmitir, divulgar essa live em vários segmentos de mídia social. Se você está escutando está assistindo a gente falar e você está sendo coagido, ou seja, forçado a tomar um medicamento que você não quer, que você não concorde, não se esqueça, você não é obrigado a tomar nenhum medicamento. Primeiro porque esse medicamento não foi prescrito por um médico, e sim pelo prefeito, pelo político da sua cidade. Ele não tem conhecimento sobre o seu estado de saúde. Então, se essa situação ocorrer com você, não tome o medicamento. Não tome, porque não vai ser seguro para a sua saúde. Você também, embora você seja o detentor da sua própria saúde, muitas vezes a gente não tem conhecimento técnico, porque nós não somos da área da medicina. Somos pessoas normais, não temos o conhecimento da doutora Flávia, por exemplo. Então, ninguém melhor que um médico para prescrever o que você pode ou não tomar. Porque justamente pode acontecer, como a doutora Flávia falou, às vezes você faz uso de um outro medicamento que em uso constante, né, ou uso conjunto com a ivermectina, pode acarretar um mal que a gente não sabe qual é. Então, não arrisque a sua saúde. Não faça aquilo que não seja determinado por um médico, uma pessoa que é realmente capacitada para te indicar o que você deve tomar ou não. Aliás, sabe o que eu lembrei, Flávia? Sim. O detentor, o fabricante da ivermectina, aquele que criou descobriu a ivermectina, ele veio a público para falar que a ivermectina não tem nenhuma eficácia contra a Covid. Então, se o próprio fabricante já assumiu que não há nenhuma eficácia nesse tipo de tratamento, quem melhor que ele para prescrever o uso desse medicamento, então? Não, com certeza. Então, assim, acho que cabe muito bom senso. Uma das questões que hoje eu tomaria, sabe, eu como paciente, diante de tantas notícias e tantas coisas divergentes, né, fica difícil para o paciente, principalmente quando esse paciente ele é mais leigo ainda na área, saber quem escutar, né? Porque são várias informações. Então, assim, a indicação de fato é que você busque pessoas que estudem ciência, tá? Medicina baseada em evidências, que saibam ler trabalhos científicos, não só ler, interpretar, inclusive saber te falar se esse trabalho ele é bom de fato ou não. Então nós temos aí todas as sociedades, né, do mundo na questão de infectologia, os grandes centros mundiais de saúde já descrevendo guidelines, falando o que é importante, o que não é importante, o que dá certo, o que não dá certo. Vocês têm que procurar isso, procurar essas sociedades. Porque se a gente vai pensar, né, nós estamos lidando com uma doença viral, que ela a pessoa mais habilitada para tratar dessa doença são os infectologistas. Os infectologistas, associados à Sociedade
Brasileiro de Infectologista, eles são contra, né, a utilização aí desses medicamentos, especialmente indiscriminado. Então, eu não tenho por que ter dúvida disso, sabe? É. Então, realmente é tomar muito cuidado com relação a esse tipo de medicamento que apareça, né? Então, se você está em um consultório, se você vai consultar com algum médico e você já sabe, você já está aí um pouquinho por dentro, inclusive nas redes sociais, aí, YouTube, tem várias pessoas fantásticas, né? Vários farmacêuticos, vários médicos, hospitais muito qualificados, como Sírio-Libanês, fazendo propagandas e conferências a respeito, né, nem propaganda, conferências, discutindo, bate-papo mesmo, discutindo a respeito desses medicamentos. Então, a informação, ela tá disponível. E se você senta, né, vai se consultar com um médico, que esse médico te prescreve esse kit milagroso aí, você pode, sim, ao contrário de se sentir coagido, virar para ele e falar, olha, as evidências já estão mostrando que não tem efeito, eu quero ser tratado de outra forma. É um direito, né? Exatamente. É um direito, exatamente. Não faça com a sua saúde aquilo que você não tem certeza que é bom para a sua saúde, né? Infelizmente, nós estamos numa situação que não existe nenhum remédio milagroso. Quisera ter, né, Flávio? Quisera existir um medicamento que curasse a Covid, mas não temos, infelizmente. Então, vamos agir de uma maneira mais prudente, né? Cuidem daquilo que vocês forem tomar. Tomem muito cuidado com a internet, com divulgação dessas informações que muitas vezes não tem embasão científica nenhuma, e não façam com a saúde aquilo que não ser, que outros profissionais que não médicos indicaram para você fazer. E é aquela questão, né, das pessoas, muita gente fala assim, se não faz mal, eu vou tomar. Né? Eu vou tomar porque não faz mal, né? Tanto faz, vice-versa, a mesma É, coisa. Muito cuidado com isso, né? Porque faz exato. mal, pode fazer mal É, sim, você não sabe que isso pode interferir com você. Algumas medicações aí ainda relacionadas com bebida alcoólica, então sim, pode uhum. fazer mal sim, tá? Tomar muito cuidado com isso. E acho que como dica aí para talvez para essas cidades, que estão muito na dúvida do que fazer ou não, seria assim, o que mais funciona nessas questões, gente, é sempre aquela testagem em massa, tá? Então, todos os países que testaram a sua comunidade em massa com exames bons, tipo PCR, então ela coloca para trabalhar quem não está doente e fica isolado, você isola, né? O importante é você pegar o paciente positivo e poder isolar esse paciente. E importante fazer com que isso seja informatizado, né? Saiu um trabalho fantástico do Canadá, doutora Alessandra, que na verdade era para mostrar as pessoas que se reinfectam mais pela doença. Esse trabalho tem até um certo risco ainda, porque ele não incluiu as novas variantes, tá? Então, transmitir essa informação, ela pode não ser de todo verdadeira. Mas é muito interessante porque lá, além da testagem, quer dizer, não é além da testagem, eles fizeram testagem acho que foram 4 milhões de pessoas. E essa Caramba, testagem era gratuita, o paciente testava, ia para um banco de dados, que independente se ele fosse no sistema público ou no sistema privado, que foi o que eu entendi que existe os dois, o banco de dados caía, a informação caía no banco de dados independentemente. Então, assim, isso é fantástico, né? Então, se uma cidade, principalmente cidades pequenas, gente, pega alguém aí da TI, nem que seja uma planilha, né? Embora tenha que ter alimentação, né, dessas informações, mas para a gente ter esse dado. Então, isso é uma das questões assim que a gente não tem mais discussão, é a melhor. E uma outra coisa que a gente não vê quase ninguém falando, Alessandra, que é muito importante, é contratar cientistas. Né? Ou assim, pessoas exato. realmente que estudam. Se contrata alguém, gente, que fica ali o dia inteiro lendo tudo que sai, né? Para filtrar e Verdade. utilizar essas informações em prol. É uma das outras É verdade. opções. Tá Sabe o que eu certo, lembrei então. também, Flávio? O médico que segue esse kit COVID, essa orientação obrigatória do prefeito, ele comete uma infração ética prevista no Código de Ética Médica. Porque no Código de Ética Médica fala que o médico ele tem autonomia para decidir aquilo que é melhor para o seu paciente.
Quando o médico, ele esquece a autonomia, ou seja, ele esquece o seu estudo, a sua formação profissional, para seguir uma orientação imposta do prefeito, ele comete uma infração ética prevista no Código de Ética Médica, porque ele assume o risco de causar um dano no seu paciente, como é o caso agora. Então, o prejuízo não é só do paciente, né? É, do médico também. É bem complicada a situação, né? Acho que a gente tem que ter paciência. Grandes pesquisas realmente estão aí a caminho. Acho que informações sempre novas a gente vai ter. E, de toda forma, algo que cure 100% a gente não tem em nada, né? Então, se um medicamento você fala que tem 100% de eficácia em algum tipo de patologia, isso não existe. Mas Ainda não. a gente esperar aí que alguma coisa venha, que alguma coisa surja, pode ser que aconteça aí no decorrer dos meses, né? É, E termos bom senso, eu acho que cabe muito nessa questão, bom senso, né? com E certeza. acho que como cidadã mesmo de determinado ambiente, assim, junte aí, gente, se articulem, né? Cobrem a seu prefeito uma atitude mais coerente com a ciência, porque a sensação que eu tenho, Alessandra, é que tá meio o pão e circo de Roma, sabe? Exato, exato. Então, assim, já tem dados mostrando que o aumento do consumo da ivermectina foi, assim, exponencial a partir do momento que começou essa panaceia aí, né, com Sim. a utilização. É porque Inclusive, tem dados falando de que existem pessoas, prefeitos que foram reeleitos, então, prefeitos que deram ivermectina foram reeleitos. Acho que a gente tem que tomar um olhar crítico, sabe? Diante disso. Pode sair alguma coisa que chegue aqui que mude esse panorama? Acho pouco provável. Tá bem pouco provável por tudo que eu já estudei a respeito, falando basicamente dessa medicação. Mas se surgir alguma coisa, não tenho dúvida que eu seria uma das primeiras pessoas que também está chegando aqui e trazer essa informação novamente. Mas é aquilo que a ainda bem. gente quer falar, Ainda bem que você aquilo que a está gente sempre atualizada, Flávia. É muito bom para custa, tá nós, gente, difícil, pessoas leigas. custa, tá difícil. Mas a informação mesmo, assim, principal que eu queria discutir, deixar aqui registrado é essa, né, Alessandra? Acho que se você quiser até repetir aí que o paciente ele não pode ser coagido a utilizar Exato. nenhum tipo de medicamento de tratamento da Exato. Covid. É verdade, gente. Então, ó, vou reforçar mais uma vez. Nenhum paciente pode ser obrigado a tomar um medicamento que não contra a sua vontade. Lembrando que quem prescreve medicamentos é o profissional da saúde, o médico que te examinou, viu como que está a sua saúde. Ele, melhor do que ninguém, sabe aquilo que é bom para a sua saúde e aquilo que não é bom para a sua saúde. Então, se existe na sua cidade uma indicação por causa do prefeito que tem o viés político, ou seja, eleitoreiro, então não sucumba a esse desejo, ou seja, não tome esse medicamento. Faça de acordo com aquilo que é melhor para a sua saúde. Você não é obrigado a tomar o medicamento porque existe um protocolo que foi dado pelo prefeito, ok? Então, muito obrigada, Alessandra, tá, pela participação aqui espontânea, né? Bem rápido, mas ajuda bastante e o intuito era realmente esse, fazer com que as pessoas soubessem, tá Eu que certo? agradeço, Flávio. Muito obrigada mesmo. E eu espero, Muito gente, obrigada. tomem cuidado. Não, no nosso Brasil, infelizmente, houve uma mistura da medicina com a política, Covid com a política. E isso não é assim. Ninguém é melhor que os cientistas, os médicos, para saberem aquilo que é melhor para gente. Ok, muito obrigada, então. Tchau.